Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos nos iniciando nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 11 de novembro. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a foto de destaque da Folha é sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, à espera de Donald Trump, que é o presidente eleito dos Estados Unidos. O presidente da Rússia, o Putin, acelera a guerra e obras na Ucrânia. Vladimir Putin tem acelerado sua ofensiva militar na Ucrânia, ao mesmo tempo em que consolida a presença russa nas áreas anexadas pelo Kremlin, com obras de infraestrutura, relata o Igor, que é o enviado especial da Folha de São Paulo à zona de guerra. O movimento ocorre enquanto a Rússia aguarda Donald Trump, que sugere forçar Kiev a aceitar perdas territoriais em troca da paz a partir de janeiro. Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos no dia 20, na solenidade no dia 20 de janeiro. E a foto é caixões funerários estocados no monastérios de São Nicolau e São Basílio, isso para enterrar as vítimas da guerra. A manchete de hoje da Folha de São Paulo é sobre as decisões monocráticas do ministro Dias Toffoli do STF, do Supremo Tribunal Federal. E a Folha de São Paulo fez um levantamento que resultou nesta matéria: ressarcimento potencial derrubado por Toffoli na Lava Jato era de 17 bilhões de reais. A assessoria do ministro diz que decisões dele seguem voto de colegiado. O texto da manchete: o ressarcimento aos cofres públicos pedido pelo Ministério Público Federal nos processos da Operação Lava Jato, derrubados por decisões de arquivamento ou anulação do ministro do Supremo, Dias Toffoli, superava os 17 bilhões de reais. Esses valores eram iniciais e não necessariamente seriam aceitos em sentenças condenatórias aplicadas pelos magistrados. Mas parte deles foi incorporada ao longo do tempo em acordos de delação premiada ou de leniência com empresas que confessaram crimes e irregularidades. As decisões de Toffoli não anularam esses acordos. Outra parte dos processos não chegou a ser julgada ou acabou sendo derrubada parcialmente por outras decisões judiciais. A assessoria do Supremo Tribunal Federal disse que as decisões do ministro Dias Toffoli seguem outra, tomada de forma colegiada na segunda turma, quando Toffoli ainda não relatava os processos. Ele já anulou ou trancou ações relativas a quase 70 pessoas. Já as provas da delação da empresa Odebrecht, que hoje o nome já mudou o nome, hoje é Nova Honor. Então, já as provas da delação da Odebrecht foram consideradas imprestáveis, abrindo caminho para 70 anulações. Ainda chamada na capa da Folha de São Paulo, uma entrevista com a feminista
Eide Al-Askari. Direito das mulheres não é tabu na Arábia Saudita, diz ela nessa entrevista das segundas-feiras, que a Folha de São Paulo sempre traz nesta edição. Especialista em direitos humanos, a feminista Eide Al-Askari destaca o progresso da liberdade feminina na Arábia Saudita e rebate a, abre aspas, percepção global de que o direito das mulheres seja um tabu, fecha aspas, no país. Ainda na área internacional, o Donald Trump diz que a chamada de capa da Folha de São Paulo ganha em todos os 7 estados pêndulo. Projeção do resultado final do pleito no estado do Arizona aponta que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu em todos os 7 estados pêndulo, cuja decisão dos eleitores é central para a formação de maioria no colégio eleitoral que unge o novo mandatário. Nas pesquisas, ele estava empatado nesses locais com a democrata Kamala Harris. É bom que se diga que a apuração dos votos nos Estados Unidos ainda não terminou, porque lá o voto é ainda em papel, é em cédula, tem que contar de um por um manualmente. E 100% das urnas não foram ainda apuradas. Então, mas se consolida, já está consolidada a eleição de Donald Trump. A questão aí, para se verificar, é o número de delegados no colégio eleitoral. É a definição do número de delegados que vai influenciar no futuro governo, na aprovação das matérias de interesse da próxima gestão. Na área de esporte, a chamada de capa da Folha de São Paulo é para a vitória do Flamengo. Flamengo leva 5ª Copa do Brasil. Com gol de Plata, time faz 1-0 fora de casa sobre o Atlético de Minas Gerais e soma 4-1 no resultado final do torneio. Na área de política, a Academia de Letras Jurídicas Paulista tem a primeira mulher negra no caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e comportamento da Folha. É sobre a Festa Literária das Periferias, a FLUP, que começa hoje no Rio de Janeiro. COP começa em Baku, no Azerbaijão, com tensão pós-vitória de Donald Trump, assombrada por prováveis retrocessos ambientais com a eleição de Trump nos Estados Unidos. A 29ª Conferência do Clima da ONU começa hoje em Baku, no Azerbaijão. Os países precisam definir uma nova meta de financiamento climático. A Folha de São Paulo realiza hoje um seminário, o setor público em transformação. Não é? Também vai falar sobre resíduos produzidos na USP viram energia e gás em usina. Na área policial, dizendo que morre motorista de aplicativo vítima do tiroteio lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Tiroteio que matou aquele empresário traficante. E 3 pessoas foram baleadas indiretamente, não estava participando lá do fato, não é? Mas um dos baleados era um motorista de aplicativo, estava internado e veio a falecer. O assassinato, o alvo era esse empresário que fez delação premiada e revelando as operações do PCC, do primeiro comando da capital, lá em São Paulo.
E a cabeça dele, nós vamos dizer aqui em outros jornais desta segunda-feira, que a cabeça dele, o prêmio era 3 milhões de reais. O PCC estava oferecendo para quem matasse esse empresário. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a foto principal é sobre essa cúpula do clima que começa hoje em Azerbaijão. Cenário desafiador para a COP, sediada por Petroestado. A cúpula do clima COP29, que começa hoje e se estenderá até o dia 22 de novembro, em Baku, no Azerbaijão, deverá ser marcada por negociações difíceis com os países ricos em relação ao financiamento de ações globais para enfrentar as mudanças climáticas. Ainda nessa área internacional, mas puxando aqui para o lado do clima e dos negócios, tem uma matéria hoje no Estadão dizendo que com vendas em queda no exterior, o carro elétrico, a venda de carros elétricos no Brasil avança, cresce. Brasil é exceção entre os 10 maiores mercados globais, segundo a consultoria PwC, com alta de 492,8% nas vendas neste ano de 2024, que ainda não terminou. Nós já vamos com um aumento de 492,8% nas vendas de carros elétricos. Isso sem contar outubro, porque a contagem foi até setembro passado. Antes, em comparação, com o igual período de 2023. Enquanto isso, essa matéria mostra nas páginas internas que outros países estão baixando a compra de carros elétricos depois da alta, vendo que o produto não está sendo bem aceito nos 10 maiores mercados globais. 45.700 carros foi o total, de veículos elétricos vendidos em 2024 no Brasil até setembro passado. Ainda no campo internacional, eleições nos Estados Unidos. Trump pede a Putin, que é o presidente da Rússia, para evitar a escalada em guerra contra a Ucrânia. Os dois conversaram pela primeira vez após vitória de Trump. A Ucrânia lançou ataque maciço de drones contra Moscou. A manchete do jornal Estadão de hoje é sobre finanças públicas e diz o seguinte: controle do orçamento federal pelo Congresso no Brasil é maior do que países da OCDE. O Congresso brasileiro dispõe hoje de poderes sobre o orçamento nacional maiores do que os detidos pelos legislativos de 11 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o chamado OCDE, entidade que reúne algumas das nações mais desenvolvidas do mundo. A conclusão é de estudo do pesquisador do INSPER, o Marcos Mendes, e do ex-secretário do Orçamento Federal, Hélio Tolini. O percentual das despesas livres do governo federal dedicado às emendas parlamentares no Brasil, que é de 24%, é quase o triplo do segundo colocado, feito na comparação, que é a Alemanha, que dedica só 9% do orçamento para as emendas parlamentares lá na Alemanha.
O Brasil também é o único país analisado em que o legislativo atua na execução do orçamento. Para os autores, não se justifica a defesa da expansão das emendas parlamentares ao orçamento, sob o argumento de que no mundo todo é assim. Lembrando que esse modelo de transferir a execução do orçamento, que é uma função do executivo, para o legislativo, foi tomado no governo passado, no governo anterior de Jair Bolsonaro, onde ele entregou para o Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara Federal, e para Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado, esse sistema onde 24% de todo o orçamento federal é controlado pelo legislativo. Agora fica difícil mudar. Já houve, agora, semana passada, uma aprovação na Câmara Federal de uma regulamentação, isso para atender uma decisão do Supremo Tribunal Federal via ministro Flávio Dino. Agora, essa matéria, esse projeto está indo para o Senado para ser analisado e votado. E mesmo assim, segundo os especialistas, esse projeto votado na Câmara não atende às exigências para um orçamento transparente exigido pelo Supremo Tribunal Federal. Uma matéria, portanto, de exclusividade levantada pelo Estadão. Crime no aeroporto. Gravação mostra como o PCC, primeiro comando da capital, ofereceu 3 milhões de reais por morte do empresário Vinícius, que delatou o esquema de atuação do PCC em São Paulo. Em áudio a que o Estadão teve acesso, policial fala com advogado ligado à facção sobre prêmio por morte do empresário, que foi assassinado dentro do estacionamento na saída do terminal de Guarulhos, lá em Cumbica. Ainda é chamada de capa do jornal O Estado de São Paulo. Na área de futebol, é a vitória do Flamengo. Flamengo supera o Atlético de Minas Gerais de novo e é campeão da Copa do Brasil pela 5ª vez. Time carioca controla a pressão do Galo. Galo é o Atlético de Minas Gerais. Time carioca controla a pressão do Galo e chega a pentacampeonato do torneio. Partida teve interrupções por tumultos na torcida. Enem, realizado ontem em todo o Brasil, segunda prova. Segundo dia de provas, aborda Covid-19 e impacto do microplástico. No caderno C2 de literatura, o Estadão traz na sua capa, livros tentam decifrar Jean de Dion, mestre da não ficção. Outra matéria chamada de capa do Estadão, A Fundo, startup de apenas 4 anos de fundação, abala mercado mundial de diamantes. Agora vamos para o Rio de Janeiro, a capa do jornal O Globo. O destaque no alto da capa é sobre música, é uma banda chamada Os Garotim. Trio sai de São Gonçalo. São Gonçalo é uma cidade que fica ali após Niterói, ali vizinha a Niterói, dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro. O trio Os Garotim sai de São Gonçalo para lotar shows pelo Brasil e disputar prêmio de revelação no Grammy Latino. A foto de destaque, por ser no Rio de Janeiro, não é? O jornal,
A foto de destaque é o Flamengo, é a vitória do Flamengo. Copa do Brasil, absoluto, Flamengo é pentacampeão, diz a legenda da foto. Como no jogo de ida, o rubro-negro mostrou na Arena MRV, venceu o Atlético de Minas Gerais por 1-0, com golaço de Gonzalo Plata, e deu esperança ao torcedor de um futuro promissor sob o comando do técnico Felipe Luiz. Na comemoração, Gabigol anunciou que deixará o Flamengo e, a partir de janeiro do próximo ano, defenderá o time do Cruzeiro. E por usar essa oportunidade da comemoração do campeonato, noutros jornais estão dizendo que foi premeditado. Gabigol premeditou a fazer o anúncio justamente no momento de alegria do Flamengo. Mas a manchete da capa de hoje do Globo é sobre a questão ambiental mundial climática. Cúpula global. Brasil teme que Donald Trump esvazie legado do país no comando do G20. Republicano tende a não endossar pautas encampadas pelo atual presidente Joe Biden, como a aliança contra a fome, comércio sustentável e taxação de ricos, taxação de impostos. Há uma semana da reunião da cúpula de chefes de estados do G20, que reúne no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 as maiores economias do mundo e as uniões europeia e africana, o Brasil recebeu apoio expressivo para as principais pautas sob sua presidência, como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o comércio internacional atrelado ao desenvolvimento sustentável e a taxação dos super ricos. No entanto, a diplomacia brasileira teme que os compromissos obtidos após uma intensa jornada de negociações ao longo de 2024 sejam abandonados pelos Estados Unidos com a posse de Donald Trump, que é negacionista climático, adepto da guerra comercial e isolacionista. O Brasil quer ampliar fontes de financiamento e redirecionar recursos existentes em organismos multilaterais. A COP29 começa hoje no Azerbaijão, também sob a sombra da presidência de Donald Trump, que assume o comando da Casa Branca a partir do dia 20 de janeiro do próximo ano. Sobre o mesmo assunto, numa matéria aqui secundária, correlata, diz o seguinte: estímulo ao petróleo nos Estados Unidos pode atrasar a transição energética por energias renováveis, chamada também de energias limpas. A promessa de Trump de aumentar a produção de petróleo nos Estados Unidos e tirar incentivos de fontes renováveis de energia pode desvalorizar a cotação do barril e atrasar a transição energética. Para especialistas, o Brasil será afetado e terá de rever planos nessa área, como a exploração da margem equatorial do país, que se estende até a foz do rio Amazonas. Troca na Casa Branca.
como vão reagir juros, dólar, bolsa de valores e outros investimentos. Sobre a prova de ontem do Enem, o jornal o Globo traz na sua capa: Enem vai certificar conclusão do ensino médio. A partir de 2025, participantes com mais de 18 anos voltarão a poder usar suas notas no exame para conseguir o certificado, informou o Ministério da Educação. No segundo e último dia de aplicação de provas, ontem, a abstenção foi de 30,6%. Gabarito oficial foi adiantado e sairá esta semana, e será divulgado esta semana. O Jornal Globo traz hoje uma entrevista exclusiva com o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Ele diz: Eduardo Paes não vai ter outras alternativas, terá de ser candidato. Isso, candidato a governador do estado. O deputado federal, braço direito do prefeito e presidente do PSD do Rio de Janeiro, defende que, após Hiltze, o breve, o ex-governador, após Cláudio Castro, o fraco, candidatura de Eduardo Paes ao governo será obrigatória e que sigla no estado apoiará Lula, ainda que critique o petista. Então, defende Pedro Paulo que Eduardo Paes deixa a prefeitura do Rio de Janeiro no segundo ano de gestão para ser candidato a governador do estado, numa dobradinha, fazendo um palanque para a possível candidatura à reeleição de Lula. Ele quer montar um palanque, o PSD monta o palanque para Eduardo Paes, candidato a governador, e para Lula, possivelmente candidato a mais 4 anos na presidência da República, isso em 2026, quando haverá eleições gerais para presidente da República, 2 senadores, governador, deputado federal e deputado estadual. Lula cobra de ministros ações do governo para a classe média. Após a direita se sobressair nas eleições, o presidente Lula pediu à sua equipe foco em programas para a classe média que não é atendida pelas ações que tem o CadÚnico, que é o Cadastro Único, como âncora. O governo discute aumento de crédito para microempreendedores e a expansão do programa Pé de Meia a toda a rede pública de ensino. Ainda sobre o governo federal, na saúde, o presidente Lula pressiona a ministra Nízia Trindade por uma marca nesta área para o governo. Em sucessivos encontros, alguns fora da agenda, Lula cobra da ministra avanço no programa Mais Acesso a Especialistas, que ainda patina na maioria dos estados. Com fila, ainda chamada de capa do jornal o Globo, agora mais voltada para a cidade do Rio de Janeiro. Com fila de problemas, o cartão será obrigatório a partir de 1º de fevereiro do próximo ano. 3 trilhões de usuários de ônibus municipais, BRT e VLT e vans terão que adquirir novo cartão, que conviverá com o cartão RioCard devido a impasse com transporte estadual. Isso aí é o reflexo
da briga entre Prefeitura do Rio de Janeiro e Governo do Estado. Muito parecido com aqui no Ceará, entre a capital e o Governo do Estado. O governador Cláudio Castro a gestão não se dá com o Eduardo Paes, prefeito do Rio, e foi reeleito no primeiro turno. O Alexandre Ramagem ficou lá atrás. Primeiro turno ele foi eleito. Então, por causa dessa briga, aí população, 3 trilhões de usuários vão ter que adquirir um novo cartão. Um cartão para usar no transporte coletivo da capital e o cartão Rio Card para usar no transporte coletivo estadual, porque as duas gestões não se entendem. Quem paga é a população. Ainda chamada de capa é o show aqui, o SP Gastronomia, um evento realizado aqui pelo jornal Globo, juntamente com o Estadão. SP Gastronomia no coração do paulistano. Após 2 fins de semana intensos em sabores e diversão, Xande de Pilares fez o show de encerramento do festival gastronômico que levou ao público o melhor da mesa paulista. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E no alto da capa do jornal, edição desta segunda-feira, dia 11 de novembro, é a vitória do Flamengo. Esportes, Flamengo vence o Atlético de Minas Gerais e leva a Copa do Brasil pela 5ª vez, é o pentacampeonato. Mas a manchete do jornal Povo é sobre o MEC, é sobre o Enem, acesso à universidade. MEC, Ministério da Cultura, da Educação e Cultura, anuncia a volta da certificação do ensino médio pelo Enem. Segundo o ministro Camilo Santana, a proposta está em estudo avançado e beneficiaria estudantes acima de 18 anos. Outra medida é a convergência do Enem com o SAEB. Estas 2 fotos na capa do jornal Povo, a primeira dessa escultura, desse leão, é para dizer que leoas e leões à espera. O término da restauração das estátuas da Praça dos Leões, que fica no centro de Fortaleza, o término foi adiado para o final do ano, fim de dezembro, e também final da gestão do prefeito Sarto, que não foi reeleito. A entrega das obras de arte estava prevista para ocorrer neste mês de novembro, mas a entrega foi adiada para fim do ano. E a outra foto é uma entrevista com Maria Augusta do Carmo Moreira, uma entrevista para o caderno Vida e Arte. Aos 70 anos, Maria Augusta do Carmo Moreira deseja retomar o trabalho com a arte. Nas páginas azuis, a entrevistada de hoje é a futurista e escritora Marta Gabriel, reflete sobre a inteligência artificial. Ainda chamada de capa do jornal O Povo, a reportagem é sobre frutos da COP16. Patrimônio genético e bioeconomia são a aposta do Brasil. Na área de política, base aliada do governo do estado escolhe o deputado Fernando Santana para presidir a Assembleia Legislativa. Fernando Santana é o atual vice-presidente do Parlamento Estadual
e foi candidato derrotado na disputa pela prefeitura da cidade dele, lá de Juazeiro do Norte. Na área de economia, a chamada de capa do jornal O Povo é dizendo que o município de Fortaleza perde 9 milhões de reais com a saída da tancagem de combustíveis do Porto do Mucuripe. O projeto é para, nos próximos meses, ser transferido lá para o Porto do Pecém, lá em São Gonçalo do Amarante. E aquela área ali, depois da Praia do Futuro, entre a Praia do Futuro e a Praia do Caça e Pesca, existe um terreno muito grande, lá um espaço muito grande, que armazena combustíveis. E de lá, os combustíveis são distribuídos para todo o estado do Ceará e também para estados vizinhos. Vamos agora para a capa do jornal Correio Brasiliense, do Distrito Federal, capital do Brasil. Também é destaque o jornal Correio Brasiliense, assim como também o estado de São Paulo, trazem um pôster do campeão da Copa do Brasil. Explosão de alegria dos pentacampeões. Em uma partida conturbada em Belo Horizonte, o Flamengo derrotou o Atlético de Minas Gerais por 1-0, gol do equatoriano Gonzalo Plata, e faturou a Copa do Brasil pela 5ª vez. O rubro-negro foi campeão do torneio também em 1990, em 2006, em 2013 e 2022, e agora, pela 5ª vez, em 2024. A conquista é a primeira do técnico Felipe Luiz. Gabigol desabafa no final do jogo e anuncia saída do time. O destino será o Cruzeiro. Mobilização popular pelo fim da jornada 6x1. Mais de 1.300.000 pessoas aderiram ao abaixo-assinado em apoio à PEC, que é proposta de emenda constitucional, que pretende acabar com a escala em que o funcionário trabalha 6 dias na semana e folga apenas um, comum no comércio e na indústria. O assunto ganhou repercussão nas redes sociais. No Congresso, porém, apenas 71 parlamentares deram o seu aval a essa proposta, dos 171 necessários para que o texto seja apresentado e comece a tramitar, dizendo que a Câmara Federal é formada por 513 deputados de todos os estados do Brasil. São Paulo são 70 representantes, o Ceará são 22. A representação é conforme o número de habitantes do estado. E no Senado são 81 senadores. Aí não, é 3 por estado. Tanto faz São Paulo, que é o maior, como o Acre, como Sergipe. Todos os estados têm 3 representantes no Senado. Do Ceará são 3, que é o Camilo Santana, que está de licença porque é ministro da Educação, o Eduardo Girão e Cid Gomes. São os 3 representantes do Ceará no Senado Federal. Pois essa proposta de pôr fim à jornada de trabalho de 6 dias na semana, apenas 71 deputados aderiram. E para começar a tramitar, são precisos 171 assinaturas. Tá, é longe. Falta ainda 100 assinarem. Só tem 71,
preciso 171, mas o Correio Brasiliense achou por bem tratar esse assunto como manchete da sua edição de hoje, de segunda-feira. CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. STF, Supremo Tribunal Federal, autoriza novo regime jurídico para servidores. Decisão possibilita a contratação de trabalhadores pelo regime seletista. Até então, até hoje, só pode pelo regime estatutário. Mas essa decisão do Supremo não atinge os atuais servidores. É só contratação daqui para frente. Então, Estado, União e municípios podem contratar nos dois regimes. Regime estatutário e agora pelo regime seletista. Entidades temem pela fragilização e precarização dos serviços. Emendas parlamentares. Senado deve analisar proposta nesta semana. O projeto que cria novas regras para o repasse dos recursos do orçamento federal, em obediência à determinação do STF, já recebeu o aval da Câmara dos Deputados e agora tramita no Senado Federal. Delator do PCC levava joias. É o delator que foi assassinado lá em Guarulhos. A polícia encontrou pedras preciosas e R$620 mil em cédula, em espécie, na bagagem que Antônio Vinícius carregava quando foi assassinado no aeroporto de Guarulhos e investiga se tem relação com o crime. Uma coisa a se analisar é como é que a empresa aérea deixou passar numa mala R$620 mil em espécie e lá o raio-x não detectou essa dinheirama toda. Deixou passar, ele já estava voltando da viagem dele e foi encontrado na bagagem. E às vezes você, quando um laptop, um notebook, você é barrado lá na entrada para mostrar o aparelho, porque o scanner, o raio-x detecta. E R$620 mil em espécie não foram detectados pelo aeroporto. Na área internacional, a chamada de capa do Correio Brasiliense diz: Trump ganha em todos os estados pêndulo. Após 4 dias de contagem, projeções indicam que o candidato republicano conquistou os 11 votos do colégio eleitoral do estado do Arizona, que havia se inclinado a favor de Joe Biden em 2020. Com o resultado, o presidente eleito soma até agora, porque a contagem de votos ainda não terminou, então o Donald Trump soma até agora 312 delegados no colégio eleitoral contra 226 de Kamala Harris. Esta outra foto de destaque no Correio Brasiliense é as provas de ontem do Enem. Gabarito do Enem será antecipado. O documento oficial com as respostas das provas será conhecido nesta semana, anunciou ontem o ministro da Educação, Camilo Santana. No segundo dia de prova, a abstenção foi de 30,6%. Conheça o gabarito não oficial. No caderno de ciência, aqui tem uma matéria sobre, aliás, no caderno de cultura. O caderno de cultura do Correio tem uma matéria sobre o espetáculo Danúbio, uma conexão entre o passado e o presente.
O espetáculo, em cartaz no Sesc da Ceilândia, que é uma cidade satélite do Distrito Federal, é uma reflexão e também homenagem à memória e ancestralidade negra. Porta de entrada para o trabalho regular. Com a chegada das comemorações do fim do ano, a FEComércio prevê a criação de 3,7 mil empregos provisórios, considerados trampolim para a efetivação. Expectativa é de que cada empresa contrate ao menos 3 funcionários lá em Brasília. Cena contemporânea, maior festival de teatro de Brasília, inova com show musical de Paulo Miklos. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. Primeira chamada, G20 no Brasil. Presidência brasileira tem o mérito de colocar as questões sociais no centro da agenda, diz Ana Garcia. Câmbio, desvalorização do real em relação ao dólar nas 2 últimas semanas, estimulou a exportação de grãos. Agronegócio, a Bahia prepara incentivos para atrair a indústria de suco de laranja, diz o secretário Ailson Tum. A manchete do Valor Econômico é sobre as emendas parlamentares. Desvirtuadas, diz a manchete, desvirtuadas, emendas de bancadas estaduais deixam de financiar obras estruturantes. Em 2023, de cada R$10 alocados por meio desse instrumento, emendas de bancadas ao orçamento da União, menos de 10% foram usados em projetos de infraestrutura e investimento de vulto, né, de grandeza. Mais modesto, corte de gastos do governo federal deve sair nos próximos dias. E o Lula continua com as reuniões com os ministros que serão alvo dos cortes de gastos. País envelhece, mas orçamentos desconhecem essa transformação da população brasileira. Os cuidados com os carros baratos. Presidente da Renault, na América Latina, o Luiz Fernando Petrucci, diz que é preciso não perder de vista o perfil do poder aquisitivo da maior parte dos consumidores da região, que só pode comprar carro básico. Abre aspas, precisamos ter cuidado para não matar os carros mais baratos. Mercado fica mais tenso com fiscal e Trump. A demora para o governo anunciar esperadas medidas de cortes de gastos voltou a trazer mais turbulência aos mercados brasileiros no momento de tensão do cenário internacional. A vitória de Donald Trump, que veio com a promessa de uma política mais protecionista, isso para os Estados Unidos, e com maior risco inflacionário, e a frustração com os estímulos chineses também elevaram a volatilidade dos ativos. Ainda na área internacional, Trump eleva risco de impasse na Conferência do Clima. E por último, dizendo que a Sabesp, que é a empresa de saneamento básico lá de São Paulo, vai cortar desconto que fazia até hoje a grandes clientes, cortando aqui as gorduras. A Sabesp tem avisado a clientes de grande porte que vai romper os contratos que hoje garantem tarifas mais vantajosas e esses consumidores, como supermercados, indústrias e shopping centers. Com esta notícia, eu encerro aqui a apresentação para os senhores e para as senhoras das principais capas dos principais jornais do país e também aqui do jornal cearense O Povo. E eu destaco aqui nas páginas internas do jornal
Folha de São Paulo, os dois editoriais desta edição de segunda-feira. O primeiro diz: o número de pessoas nas favelas é vergonha para o Brasil. O censo do IBGE indica mais de 16 milhões de moradores nessas comunidades, caracterizadas por habitações precárias e falta de serviços públicos. Estatística reflete um déficit civilizatório que demanda respostas urgentes. Segundo o editorial da Folha de São Paulo, a audácia criminosa no maior aeroporto do país, atentado contra delator do PCC, que também matou o motorista de aplicativo, escancara a impotência das autoridades. Combate a facções depende de inteligência e colaboração entre entes federativos. Vamos para as páginas internas de política da Folha de São Paulo. E a primeira matéria é sobre Dias Toffoli, que é ministro do STF. O ministro, que é a foto dele, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, esta foto foi durante a posse de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça em evento no Palácio do Planalto, em Brasília. Foi em fevereiro deste ano. O título da matéria diz: decisões monocráticas individuais de Dias Toffoli derrubaram ações com pedidos de 17 bilhões de reais feitos pelo Ministério Público. Pedidos para que esses 17 bilhões fossem devolvidos aos cofres da União. Os valores foram solicitados em denúncias e incluem ressarcimento e danos morais. A Corte cita decisão colegiada e mais de 100 casos negados nesta processo da Operação Lava Jato. Polícia Federal prepara mudanças em diretoria que concentra inquéritos sobre Jair Bolsonaro. Setor de inteligência será comandado por Leandro Almada, atual superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro e que teve protagonismo no caso do assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco. E agora o Leandro Almada está sendo transferido e vai assumir o setor de inteligência que comanda os inquéritos sobre o ex-presidente Bolsonaro. Lula é liberado para viagens aéreas após realizar novos exames de imagem em Brasília. Isso depois da queda que ele sentiu lá no banheiro do Palácio do Planalto, que ele bateu a nuca e teve que levar 5 pontos no ferimento. Prefeito bolsonarista se fortalece em Alagoas e deve desafiar o MDB de Renan Calheiros em 2026. Enquanto o JHC parece como nome certo ao governo, os Calheiros, a família Calheiro, não tem um sucessor imediato. Eunice Prudente é a primeira mulher negra na Academia Paulista de Letras Jurídicas, que é a foto dela. A professora e acadêmica Eunice de Jesus Prudente, em escadaria da Faculdade de Direito da USP. Brasil e Suécia avançam em vendas
em venda casada da Crippen e do KC-390, que é um avião de grande porte. Na Folha Invest, a matéria é dizendo que o Trump favorece investimento em renda fixa nos Estados Unidos, dizem especialistas. Vitória de republicano pode beneficiar investimentos ligados ao agronegócio. O republicano que ele fala é Donald Trump. O Pix, por aproximação, deve estar disponível para todos a partir do dia 28 de fevereiro do próximo ano. Algumas instituições financeiras já oferecem o sistema de pagamento que é feito sem precisar entrar no aplicativo do banco. Bitcoin estende euforia com a vitória de Donald Trump e atinge 80 mil dólares pela primeira vez. Acordo sobre emendas parlamentares levará a um corte de 11,5 bilhões no orçamento de 2025. Medida aprovada na Câmara é vista por técnicos como sinal contraditório em meio a debate sobre revisão de gastos. E a matéria, como eu já disse, tramita agora no Senado Federal. Está com os senadores, depois de ter passado e aprovada na Câmara dos Deputados. Hidrelétricas deverão gerar menos de 50% da energia em 2034, diz EPE. Caderneta de poupança tem saque de 6,26 bilhões de reais no mês de outubro. É o quarto mês seguido de sangria, de diminuição da poupança dos brasileiros. E se os brasileiros estão indo na sua poupança tirar dinheiro, é porque a economia não está boa. O Tinder de médico é atração no Web Summit de Lisboa, que começa hoje. No caderno Nas Páginas de Mundo, a primeira matéria é para dizer que o Donald Trump conquista a maioria dos votos em todos os 7 estados pêndulo. E por último foi em Arizona. Com Arizona, o republicano completa vitória avassaladora que o levou de volta à Casa Branca após 4 anos de Joe Biden, que é o atual presidente, e já anuncia que depois de amanhã, quarta-feira, o Joe Biden vai receber na Casa Branca o Donald Trump para iniciar as conversações sobre a transição de governo. À espera de Trump nos Estados Unidos, o Putin, presidente da Rússia, acelera obras e guerra em territórios que anexou na Ucrânia. Moscou é palco de maior duelo de drones da guerra até o momento. Indústria de armas de Israel usa ataques no Oriente Médio como marketing, afirma autor. Nas páginas de Cotidiano, que traz matérias sobre São Paulo, as principais capitais e o resto do Brasil, a primeira matéria é dizendo que morre o motorista de aplicativo atingido no tiroteio que matou aquele empresário ligado ao tráfico de drogas lá em Guarulhos, São Paulo. Celso Araújo de Novaes tinha 41 anos, era pai de 3 filhos e não possuía ligação com o empresário alvo do ataque no aeroporto. Uma pessoa ferida na ação segue internada. Outra pessoa ferida. Uma menina que também foi baleada de raspão na barriga já foi liberada, já está em casa. E uma
ainda segue internado. Infelizmente, o motorista, que não tinha nada a ver com a história, morreu ontem no hospital. Empresário jurado de morte pelo PCC recebeu R$1 milhão em joias durante viagem. E ele foi para essa viagem para cobrar uma dívida. E com certeza estava trazendo essas joias no pagamento da dívida que ele tinha que receber. Ele estava chegando, antes de ser morto a tiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o empresário Antônio Vinícius, 38 anos, recebeu joias no valor de R$1 milhão durante viagem que fez ao Nordeste. O valor, segundo a polícia, era parte de um pagamento de dívida. Quem entregou as joias a ele agora é tratado pelos investigadores como suspeito do assassinato. Ele estava trazendo essas joias e ainda trazendo R$620 mil em cédulas na mala. E o aeroporto deixou passar. Polícia Federal encontra meio termo e investiga crime no aeroporto sem a federalização do caso. A avaliação interna é que inquérito paralelo ao da Polícia Civil de São Paulo não traz ônus da apuração, que envolve suspeita sobre PCC para a corporação. Armas que podem ter sido usadas no ataque no aeroporto de Guarulhos, no qual foi morto o Antônio Vinícius, encontraram até as armas de fuzil de grosso calibre. Foi massacrante, diz mãe da Águita sobre a absolvição de PM. Aqui no outro caso lá no Rio de Janeiro, outro caso policial. Sobre o Enem, a matéria da Folha de São Paulo diz: segundo dia do Enem tem a menor abstenção em 2 anos e questão sobre vacina da Covid. Ausentes representam 30,6% e gabarito deve ser antecipado, diz o Ministério da Educação e Cultura. Para professores ouvidos, prova não teve grande dificuldade. Celular já é proibido em ao menos 16 redes estaduais antes da lei federal. Veto a aparelho em sala de aula é tema de projeto de lei que tramita na Câmara e é apoiado pelo governo Lula. São Paulo também deve aprovar texto com o banimento do aparelho de celular nas salas de aula. Página de Meio Ambiente. Conferência do Clima tem agenda desafiadora em meio à tensão com vitória de Donald Trump. A atenção na COP29 se volta para Pequim, após eleição americana. Governo defende flexibilidade apresentada em nova meta climática. Página de saúde. Pacientes com doença rara no sangue percorrem 101 quilômetros para tratamento. A engenheira Regina Furuta, 48 anos, que mora em São Paulo e foi diagnosticada com o HPN em 2015. Distância é maior no norte do Brasil, com a média de 615 quilômetros para se chegar a um centro de tratamento. Um estudo sobre HPN, doença rara no sangue, revelou que a distância média do local onde os pacientes moram até o centro de tratamento foi de 101 quilômetros. Houve variação significativa de acordo com as regiões do Brasil, com as maiores distâncias do norte. No norte,
a distância maior até um centro de tratamento é 615 quilômetros e no Nordeste a maior distância entre o paciente e o centro de tratamento é 144 quilômetros. Menos mal, aqui no Nordeste os aparelhos que tratam essa doença ficam mais perto do paciente. Ainda no caderno de saúde tem 30% dos homens não fizeram nem pretendem fazer o toque retal. Isso é para o exame da próstata. Também tem o exame de sangue, que é o PSA. Mas o toque retal, 30% dos homens ainda se recusam a fazer esse exame. 3 em cada 10 homens nunca fizeram e nem pretendem fazer o exame do toque retal. Mostra um estudo do Hospital do Câncer, o AC Camargo, feito em parceria com a Nexus. A mesma pesquisa aponta que 44% dos entrevistados não têm conhecimento sobre a prevenção ao câncer de próstata. Caderno de esportes, a primeira matéria. Flamengo supera o Atlético de Minas Gerais na Arena MRV e conquista o pentacampeonato da Copa do Brasil. Gabigol faz críticas à diretoria do Flamengo e ao ex-técnico Tite e afirma que deixa o time no fim do ano para jogar no Cruzeiro. A entrevista da segunda-feira, essa aqui de 2 páginas, é com a ativista pelos direitos humanos, o nome dela é Eide Alaskari, a especialista em inclusão e direitos humanos, durante a entrevista à TV saudita. Direito das mulheres está longe de ser um tabu na Arábia Saudita, diz ela. Estudiosa de inclusão, Eide Alaskari afirma que discussão sobre o papel feminino está profundamente enraizada na cultura do país. Folha corrida. Está perdido nos e-mails? Veja dicas para organizar sua caixa de entrada. A capa do caderno ilustrada é sobre a Mostra de Consciência Negra. Detalhes da capa do livro A Dissociação, de Nádia Yali. Garota, Mulher, Outras. Festa Literária das Periferias, que começa hoje no Rio de Janeiro, tem uma abrangente dominância feminina e negra. Questiona o que pode a organização de um festival. Miranda Julie faz da menopausa um tipo de literatura que não podemos contornar. Alice Munro busca uma emancipação do masculino em seu último romance. Festa Literária das Periferias, com o domínio da mulher negra, questiona o que pode um festival. Documentário sobre viagem de Will Ferrell com mulher trans é lição de amizade e aceitação. Na página de ciência, a matéria DNA desfaz mitos sobre vítimas do Vesúvio, do vulcão Vesúvio, congeladas no tempo. Indivíduos que morreram em Pompeia e se imaginava serem mãe e filha, são, na verdade, 2 homens. Estudo mostra diversidade étnica na cidade romana. Uma matéria sobre ciência com Carlos Chagas, que foi o único cientista a relatar ciclo completo de uma doença. Morto há 90 anos, o brasileiro Carlos Chagas revelou o parasita, o inseto transmissor e os sintomas da doença que receberia seu nome, que é a doença de Chagas, transmitida pelo aquele besouro barbeiro. Indicado ao Nobel 2 vezes, ele não foi
premiado. Governo Trump deve dificultar a venda de biocombustível brasileiro aos Estados Unidos. Animais microscópicos tardígrados são menos cosmopolitas e mais diversos. Resíduos na USP viram fertilizantes. Gás e energia em usina experimental da universidade. Universidades investem em fazendas solares e rede elétrica própria. Essas fazendas solares são aquelas placas para captar a energia solar. Combinar a estocagem de carbono a outras técnicas é caminho para a transição, afirmam esses especialistas reunidos no seminário pela Folha de São Paulo. Brasileiros desenvolvem material que promete células solares mais eficientes. Lei sobre combustível coloca Brasil na vanguarda mundial. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo. E na coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, a nota principal diz: vitória de Trump estimula Bolsonaro a repetir Lula 2018 e esticar a corda da candidatura ou da possível candidatura de Jair Bolsonaro em 2026. As declarações públicas do ex-presidente Jair Bolsonaro de que lançará candidatura ao Planalto em 2026, apesar de estar inelegível até 2030, podem até soar incoerência. Porém, de acordo com aliados, é a pura revelação de sua estratégia política. Tal como fez o presidente Lula em 2018, Bolsonaro pretende esticar a corda de uma candidatura à presidência até o limite. Se no fio da navalha, ou seja, no prazo definido por lei para ter uma candidatura deferida, não conseguir reverter a sua inelegibilidade, ele poderá indicar um filho ou um militar como poste, ainda que isso custe à direita perder a eleição, dizem interlocutores do ex-presidente. Bolsonaro se recusa a passar o bastão e a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos o animou ainda mais a consolidar sua estratégia de repetir o que fez Lula em 2018. Em 2018, Lula lançou candidatura a presidente, mesmo estando preso em Curitiba e inelegível pela lei da ficha limpa. Na reta final, com a candidatura indeferida, Lula foi substituído pelo atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e escalou a deputada federal, ex-deputada federal hoje, Manuela Dávila, na época ele estava no PCdoB, para a vice, candidata a vice. A chapa acabou sendo derrotada por Jair Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro acredita que a volta de Trump à Casa Branca vai ajudar nas negociações para retomar sua elegibilidade. Até o prazo limite, a candidatura estará mantida. De quebra, a intransigência de Bolsonaro retira pressão sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para ser ele o nome da direita a disputar a presidência da República em 2026. Agora vamos para a capa dos editoriais do Estadão. Primeiro editorial: a recalcitrância dos dinossauros. Ministros do governo federal ameaçam pedir demissão
caso sejam atingidos por cortes do pacote fiscal, confrontam equipe econômica e Lula da Silva apenas assiste, sem tentar sequer conter a insurgência. E quem já disse publicamente que sairá do governo foi o ministro do Trabalho e o ministro da Previdência, segundo eles, caso os dois ministérios sejam alvo de corte de gastos. Vamos observar no que vai dar, até porque o pacote de gastos ainda não foi publicado, consolidado e publicado para a sociedade brasileira. Segundo editorial, crônica de um vexame anunciado. Belém do Pará, capital, é pouco aparelhada para um evento internacional como a COP em 2025. O prazo é curto e as adaptações podem custar caro e se tornar obsoletas. É preciso considerar alternativas, é o que defende nesse editorial o jornal O Estado de São Paulo. Agora vamos para as páginas de política do Estadão. Congresso Legislativo no Brasil controla mais o orçamento do que legislativo de países ricos. Estudo obtido pelo Estadão mostra que emendas parlamentares dão ao Congresso Nacional poder superior ao registrado na maior parte das nações desenvolvidas. Hoje, o Congresso Nacional, segundo essa matéria do Estadão, controla cerca de 24% do orçamento federal. O segundo maior país a controlar o orçamento através do legislativo é a Alemanha, com 9%. Aí cerca de 3 vezes menos do Brasil. E esta fórmula, como eu disse, ela foi aprovada pelo Executivo e pelo Legislativo na gestão passada, entre o então presidente Jair Bolsonaro e negociado com o atual presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Foi acordado entre eles que o Congresso ficaria com 24% do orçamento federal, isso transformado em emendas parlamentares, e essas emendas, esses recursos enviados para as bases eleitorais dos deputados e dos senadores, e que hoje esta fórmula está sendo questionada porque falta transparência. Ninguém sabe de onde o dinheiro saiu e de onde o dinheiro chegou. E se foi aplicado? E se foi aplicado, em que foi aplicado? A obra foi feita? A compra foi realizada? A licitação foi feita? Ninguém sabe. E por falta dessa transparência, por causa desse orçamento secreto, é que o ministro Flávio Dino, do STF, Supremo Tribunal Federal, está questionando, mandou suspender todos os pagamentos via emenda parlamentar, né? E hoje essa situação está sendo debatida no Congresso. A Câmara Federal já aprovou a proposta e agora está sendo analisada no Senado Federal. Deputados ameaçam governo e STF após bloqueio de emendas. Parlamentares cogitam não votar lei que autoriza gastos do Executivo no próximo ano, algo inédito na Câmara Federal. Olha o que diz aqui o Cláudio Cajado, que é do Partido Progressista da Bahia, deputado federal. Existe uma insatisfação da base,
tanto pelo bloqueio das emendas por decisão judicial do Supremo e tanto pela falta de entendimento por parte do governo. Aqui uma entrevista com o ex-presidente do Senado, José Sarney. Sou amigo do Lula, gosto dele e devemos apoiá-lo. O ex-presidente José Sarney festeja resultados do MDB, que é o partido dele, nas eleições municipais e faz elogios ao atual governo e diz que por ele o MDB deve apoiar a reeleição de Lula em 2026. Ex-presidente da República, foi eleito senador, governador do Maranhão e presidiu o Senado Federal por 3 vezes. Ainda nas páginas de política do Estadão, política internacional, primeira matéria é dizendo que o Trump faz uma ligação telefônica para Vladimir Putin, da Rússia, e pede para o russo não escalar a guerra na Ucrânia, não aumentar a guerra na Ucrânia. O presidente eleito discutiu com o russo na quinta-feira sobre o futuro do conflito no leste europeu. Kiev teme perder apoio dos Estados Unidos após críticas feitas na campanha republicana. Kiev lança drones contra Moscou no maior ataque desde o início da guerra via esse instrumento, os drones. Ainda nas páginas internacionais, como os democratas caíram em uma armadilha de Trump para pegá-los. Com vitória no estado do Arizona, Trump bate Kamala Harris em todos os estados pêndulo. Ativistas pró-Palestina são presos na Holanda. Páginas de Brasil, Metrópole. Financiamento de ações climáticas cria cenário desafiador na COP29. Gravação, um áudio, indica que o PCC ofereceu 3 milhões de reais por morte do empresário delator. Em áudio, ao qual o Estadão teve acesso, policial conversa com advogado acusado de ser ligado à cúpula da facção criminosa, o PCC, lá em São Paulo. Beatriz Capirazzi, essa menina de 26 anos, faleceu. Incansável, apaixonou-se por escrever ainda criança. Autora de livros sobre crianças desenvolvidas após a adoção. Repórter do broadcast do Estadão, morreu ontem aos 26 anos de parada cardíaca. E aqui conta a vida dela. Ela que foi adotada por um casal de professores e faleceu aos 26 anos. Sem temas polêmicos, o Enem aborda Covid-19 e impacto de microplásticos. Segunda prova foi encerrada ontem em todo o Brasil. Fotografar por baixo de vestido ou saia pode virar crime. Pena pode chegar a 1 ano de prisão, além do pagamento de multa. O texto do projeto de lei fala em captura de cena sensual ou libidinosa. E sabe quem é o autor desse projeto de lei? Que
criminaliza fotografar ou tirar selfie, sei lá, o print através de celular, fotografar por baixo de vestido ou saia de mulheres, o projeto é de autoria do deputado José Guimarães, do PT do Ceará. O projeto de lei 583/20 é de 2020, não é da agora que tramita. Faz 4 anos que ele foi apresentado. É o projeto de lei 583/2020, que foi relatado pela deputada Silvia Alves, ela que é do União Brasil do Goiás. Também determina o uso de tecnologia em celulares para acionamento de emergência do número telefônico de denúncia de violência contra a mulher. No caderno de esportes, a primeira matéria é sobre o Flamengo, Copa do Brasil. Em Minas Gerais, Flamengo vence o Atlético de novo e conquista seu 5º título. O rubro-negro controla a partida, deixa pouco espaço para o rival e define a competição em um contra-ataque aproveitado por Gonzalo Plata, que fez o gol da vitória por 1-0. Na matéria debaixo da capa, a matéria secundária, é dizendo que o jogador Gabigol critica Tite, anuncia saída do Flamengo e vai jogar no Cruzeiro em 2025. Ele aproveitou a vitória do Flamengo no final do jogo, na hora que o time estava sendo premiado na cerimônia, para dar essa entrevista para a imprensa, ainda antes do término da transmissão, para fazer esse anúncio. Em Curitiba, o time do Santos joga para confirmar seu retorno à Série A. No caderno de Economia e Negócios do Estadão, primeira matéria é dizendo que em queda no exterior, a venda de carros 100% elétrico no Brasil avança. A alta foi de 492,8% nas vendas até setembro deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. E essa venda foi puxada por chegada de marcas chinesas com preços competitivos. Lá fora, veículos híbridos vêm ganhando espaço e os 100% elétricos, as vendas estão caindo. Para analistas, futuro será de carros híbridos nacionais, com motores flex. Venda global de eletrificados teve alta de 21,9%. Justiça mantém transferência da Amazonas Energia. Indústria de transformação perde força nas exportações. Quem diz isso é Lia Pereira. Espaço na pauta do país foi tomado por commodities agrícolas e minerais, destaca a economista Lia Pereira. Guarulhos tenta resolver superlotação de cargas, liberação de mercadorias. Isso lá no aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Especialistas enumeram os erros financeiros que todo jovem deve evitar. No caderno de Cultura e Comportamento, é o C2 do Estadão, a matéria é sobre literatura americana. Jean Didion ainda é um mistério, mas livros podem mudar isso. Eu gosto de assistir a uma novela para ver bons atores. Quem diz isso é a Maria Padilha, a atriz Maria Padilha, em entrevista ao Caderno de Cultura do Estadão.
A pequena esfinge que mudou nossa ideia do que é a não ficção, ainda sobre a literatura americana. 6 livros recém-lançados para se inspirar ao longo da semana. Startup abala a indústria de 100 bilhões de dólares. Empresa de apenas 4 anos disputa bilionário mercado de diamantes com a gigante do setor. Coloração, textura e sabor definem as melhores manteigas do mercado. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Globo. O primeiro editorial do jornal O Globo de hoje trata sobre gastos de campanha, dizendo que Dilma Rousseff gastou mais que Bolsonaro para tentar se reeleger. Estudo estima as despesas dela em 3,1% do PIB, Produto Interno Bruto, e as de Bolsonaro de 0,2%, mas ambos recorreram a gastos ocultos. O segundo editorial, êxito dos estados na educação não depende de riqueza e nem de região. Pará, Goiás e Paraná foram os estados que mais avançaram em educação, de acordo com o novo estudo. Já o Rio de Janeiro houve maior recuo em educação. E é um estado rico e endividado. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os 3 estados que mais devem à União Federal. Pegaram o dinheiro emprestado e não honraram o compromisso, e não pagaram. E agora estão aí recentemente pediram renegociação. Mas antes do governo dar, a Justiça foi lá, através do Supremo, e permitiu a renegociação. Na página de política, a primeira matéria diz: mudança de foco. Lula cobra de ministros políticas voltadas à classe média, após avanço eleitoral da direita nas eleições municipais. Governadores em segundo mandato pavimentam sucessão. Dos 18 governadores reeleitos, 6 tentam se cacifar seus aliados. O Zema, em Minas Gerais, o Caiado, no Goiás, e Ratinho Júnior, no Paraná, miram projetos presidenciais. Mais espaço na gestão. Zema, que é do Partido Novo, aposta no vice, o Matheus Simões, também que é do Partido Novo, para sucedê-lo no governo de Minas Gerais. No Paraná, o Ratinho Júnior, que é do PSD, tem o prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, também do PSD, como preferido. Aposta na boa aprovação popular do aliado. Pronto para a missão. Ronaldo Caiado, governador do Goiás, ele que é do União Brasil, trabalhará para o seu vice, que é o Daniel Vilela. O Daniel Vilela não é do União Brasil, ele é filiado ao MDB, para assumir o governo de Goiás. E isso já, política, não existe vácuo, como eu costumo dizer aqui. Isso já preparando para as eleições de 2026, que são as próximas eleições. E os governadores já estão preparando os seus sucessores. Nós citamos aqui, a matéria do Jornal Globo cita aqui 3 estados: Minas Gerais, Paraná e Goiás. João Campos, prefeito reeleito do Recife, e Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, que não foi eleito prefeito, disputou a prefeitura de São Paulo, mas não conseguiu, trocam farpas após as eleições.
Na última semana, o prefeito reeleito do Recife, o João Campos, pontuou erros na campanha do pessoalista, do Guilherme Boulos, do PSOL, à Prefeitura de São Paulo, que rebateu as críticas. Vejam o que disse o João Campos, lá do Recife. Abre aspas. Nesses 20 anos de vida pública, tem 19 anos que ele, Guilherme Boulos, se posiciona de um jeito em tudo. Aí, em um ano, ele começa a revisitar todos os seus posicionamentos. A resposta do Guilherme Boulos. Não creio que ele, João Campos, está autorizado a me dar aulas de coerência. Até porque, em 2020, quando ele se elegeu prefeito pela primeira vez, se elegeu com o mote PT nunca mais. João Campos mostrando a incoerência, as incoerências de Guilherme Boulos, que todo ano muda de posição, segundo o João Campos, e o Guilherme Boulos diz que incoerente é o João Campos, que em 2020 venceu pela primeira vez a Prefeitura de Recife, dizendo sobre o mote PT nunca mais. É bom que se diga que o João Campos namora a deputada federal Tabita Amaral, que concorreu à Prefeitura de São Paulo com o Guilherme Boulos, e ela criticava muito o Guilherme na campanha eleitoral. A Tabita Amaral é filiada ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. Superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro é cotado para assumir uma área da Polícia Federal, que é a área de inteligência, que nesse setor estão todos os processos que tramitam contra Jair Bolsonaro. Está aqui a entrevista com o deputado federal Pedro Paulo, ele que é do PSD, e ele defende que após Witzel, o breve, após os governos de Witzel, o breve, e de Cláudio Castro, o fraco, Eduardo Paes terá que concorrer ao governo do Rio de Janeiro. Braço direito do prefeito do Rio, presidente estadual do PSD, avalia que ele, Eduardo Paes, não terá alternativa. Indica apoio a Lula, mas faz críticas ao governo federal. Diz ainda que emendas são redistributivas, as emendas parlamentares. Ele defende as emendas parlamentares. Nas páginas de Brasil, primeira matéria sobre o Enem. Novidades em 2025. Enem deve certificar conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. Delator do PCC morto no aeroporto de Guarulhos estava com R$1 milhão em joias. Anéis, colares e pulseiras estavam na bagagem de Vinícius quando o empresário voltava de Maceió, onde teria ido cobrar uma dívida, segundo parentes. O motorista de aplicativo, que não tinha nada a ver com a história, também foi baleado e morreu sábado no hospital. Essa primeira foto é do motorista, o Celso Araújo Sampaio de Novaes, de 41, que estava internado, mas não resistiu ao tiro de fuzil. E embaixo é a foto do Antônio Vinícius Gritbar, ele que foi assassinado dentro do aeroporto. Era o alvo dos assassinos.
SP Gastronomia termina em samba, aulas e pratos exclusivos. Página de saúde. Sob pressão, ministra Nízia Trindade enfrenta cobrança por uma nova marca e insatisfação de servidores. É o governo federal pedindo a ela uma marca para ficar carimbado do governo e enfrenta insatisfação na gestão pelos servidores. Isso é um recado de Lula, é um alerta, como dizer assim, ou você faz uma nova marca, ou na próxima reforma do Ministério, nós vamos mudar o ministro. E essa cobrança é feita publicamente justamente para isso, para mais tarde, se houver a retirada de Nízia Trindade do Ministério, não haver surpresa. Efeito Trump, agora na página de economia. Estímulo ao petróleo nos Estados Unidos afetará a estratégia energética do Brasil, dizem especialistas. Lula conta com empresas para preservar elo com os Estados Unidos. O Trump 2.0 vai mexer com dólar, com juros, com a Bolsa de Valores e com outros investimentos. Rio de Janeiro, corrida de obstáculos. Só o cartão Jaé será aceito nos ônibus municipais a partir de fevereiro do próximo ano. Ainda há dúvidas sobre a integração nos transportes entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do estado. Assassino da advogada Anique orientou filha a esconder provas. Após tour da propina, Polícia Militar aprimora sistema de câmeras. Incerteza no G20. Com vitória de Trump nos Estados Unidos, o governo Lula teme mudança de posição em temas-chave. COP do clima tenta avançar em cenário desfavorável. Rússia inclui soldados norte-coreanos em força de 50 mil. Página de esportes. Ouro e prata. Flamengo bate o Galo, que é o Atlético de Minas Gerais, é penta da Copa do Brasil e se anima para futuro com o técnico Felipe Luiz. Gabigol anuncia fim de sua era e encaminha ida para o Cruzeiro. De jogador de terno a técnico promissor e campeão. A matéria aqui com o Felipe Luiz. Torcida do Atlético de Minas Gerais protagoniza cenas de violência. Está aqui, ó, o jornal Globo desta segunda-feira presenteia os seus assinantes na versão impressa com um pôster. Flamengo, pentacampeão da Copa do Brasil 1990, 2006, 2013, 2022 e 2024. No segundo caderno, que é o caderno de cultura do jornal Globo, a matéria principal é morando em São Gonçalo, que é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Você sabe como é. Trio Os Garotim supera a infância dura com swing e amizade e se firma como uma das grandes sensações do ano na música, com 3 indicações ao Grammy Latino, incluindo a de Artista Revelação. As artes descritas ao contar a trajetória de um artista plástico que circulou entre Nova York e Rio de Janeiro nos anos de 1970 e 1980, o autor critica a esterilidade e os jargões das galerias.
E por aqui, com as páginas internas do Jornal Globo, a gente encerra esse primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 11 de novembro. Agradecemos a sua audiência aqui na TV da Transparência e convidamos você a continuar com a nossa programação. E convido você também a dar uma passada no blog do Edson Silva. Lá você tem matérias sobre a política, os bastidores da política local, da política nacional. Temos matérias exclusivas sobre a política nacional, sobre o poder judiciário e sobre gestão pública. Muito obrigado.